Bom dia, turma. Hoje a gente vai fazer junto a página 73, que são os exercícios de quilômetro e metro. Aí, primeiro, vamos lá no exercício 3, tá? Assim, responda a questão. Um ônibus percorreu 6.000 metros em um caminho de 10 quilômetros. Ele percorreu mais ou menos da metade desse trajeto. Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar, porque eu tenho a minha medida aqui em metros, eu preciso transformar em quilômetros. Para eu transformar em quilômetros, o que eu tenho que fazer? Pegar os 6.000 metros e dividir ele por 1.000. Então, como que vocês vão fazer essa conta aí? 6.000, eu divido por 1.000. E aí, como que eu vou fazer? Lembra que eu falei da quantidade de zeros que eu tenho na chave? Eu corto aqui. Então, eu tenho 1, 2, 3. Eu corto 1, 2, 3, 1, 2, 3. Para facilitar a nossa conta. E aí, eu vou lá na tabuada do 1. Qual número multiplicado por 1 vai dar 6? Então, eu tenho 6 vezes 1. 6 vezes 1 igual a 6. Terminou a nossa conta, ok? Então, eu tenho aqui 6.000 metros é igual a 6 quilômetros, ok? Estão acompanhando? E aí, a pergunta é, se é a metade percorrida, qual que é a metade aqui dos meus 10 quilômetros? Eu tenho 10. Se eu pegar o 10... Peguei o 10 aqui para saber a metade dos meus quilômetros, turminha. Dividi por 2, porque 2 é a metade. Aí, eu tenho 5 vezes 2 igual a 10. Então, eu sei que a minha metade dos 10 quilômetros seriam 5 quilômetros, ok? Só que, transformando aqui, eu tive 6 quilômetros. Então, eu posso observar que o ônibus, ele percorreu mais da metade, porque ele percorreu mais do que 5 quilômetros nesse trajeto, ok? Agora, atenção, lá na página 73, o exercício 4. Que distância separa o topo da montanha ao fundo do mar? Eu tenho meu desenho lá, vou fazer aqui para vocês verem. Então, eu fiz aqui o desenho meio parecido com o do livro, porque vocês sabem que eu desenho muito bem, né? Então, a pergunta é, qual que é a distância que eu tenho entre o topo da montanha? Ó, aqui tá sinalizando o topo da montanha até o fundo do mar. Eu sei que aqui no topo da montanha até o início do mar eu tenho 790 metros. E do mar até o fundo do mar, 430 metros. Para eu saber o total, eu tenho que somar. Então, você vai pegar 790 e vai somar com 430. O resultado vai ser a quantidade lá da distância em metros. E aí, lá tá falando assim. Tá falando assim, a distância que o separa é de tantos metros. Ou vocês vão transformar o resultado aqui em quilômetros. Vamos fazer essa junto, vamos lá. 0 mais 0 igual a 0. 9 mais 3 igual a 12. Subiu 1 aqui. 7 mais 1 igual a 8. 8 mais 4 igual a 12. Então, eu sei que a minha distância em metros vai ficar 1.220 metros, ok? Esses 1.200 vocês precisam transformar ele em quilômetros. Se eu sei aqui que eu tenho já 1.000 metros, corresponde a 1 quilômetro, ok? Então, eu tenho 1 quilômetro e 220 metros. Agora, vamos fazer junto a 5. Responda as questões. 3 dias por semana, Marta treina em uma pista de corrida que tem 800 metros. Lembra que eu falei para vocês, quando for surgindo os números
no problema vocês já colocam para se organizar. Então, eu já tenho uma informação aí que são 800 metros, ok? De comprimento. Em cada dia de treino, ela dá 5 voltas completas nessa pista. Quantos quilômetros Marta percorre em um treino? Em uma semana de treino. Bom, vamos lá. Primeira conta, gente. E aí, eu sei que em um dia, ela dá 5 voltas. Primeira coisa que eu preciso saber é quanto que ela percorre em um dia. Então, eu tenho que multiplicar os metros pela quantidade de volta. Então, vai ficar 800 vezes 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8. Escutei vocês falando? 40. Ok? Então, eu sei que ela dá 4.000 metros. Novamente, preciso transformar ele em quilômetros. Então, eu vou dividir ele por 1.000. Dividindo por 1.000, eu vou ter 4 quilômetros. Lembra de cortar o zero? Ó, 1, 2, 3, cortou 1, 2, 3, cortou 4. Então, por dia, ela dá 4 quilômetros. Só que aí tem mais perguntas lá. Primeira, quantos quilômetros Marta percorre em um dia de treino? Então, em um dia de treino, ela percorre 4 quilômetros. E aí, depois, em uma semana de treino, eu vou ter que multiplicar a quantidade. Lembrando que lá no começo do problema, estava falando que ela treina 3 dias por semana. Então, o que eu vou fazer? Pegar o 4, que é um dia, lembra disso? E eu preciso saber em 3 dias. 3 dias, eu vou multiplicar. Vou pegar 4 vezes 3. 4 vezes 3 igual a 12 quilômetros por semana. Ok, turminha? Agora, a B tá perguntando assim, quantas voltas Marta precisaria completar nesta pista para percorrer, uma distância de 8 quilômetros? Bom, se eu sei que 4 quilômetros refere a um dia que são 5 voltas, lembra disso? Então, ó, 4, vou colocar aqui a letra B, 4 quilômetros é igual a 5 voltas, certo? E aí, eu preciso saber qual que é a distância de 8 quilômetros, que é o dobro de 4, não é o dobro de 4? 8 quilômetros, então tem que multiplicar por 2. 5 vezes 2, que dá 10 voltas. Entenderam? Bom, vamos para C. Se a Marta aumentar em 1 quilômetro que ela corre em um dia, quantos quilômetros ela percorrerá em uma semana de treino? Então, o que a gente precisa relembrar? Toda vez eu falo, matemática também trabalha muito leitura e interpretação. Bom, aqui tá falando se a Marta aumentar 1 quilômetro que ela corre em um dia. Lembrando que ela corre 3 dias por semana, ó. 1, 2, 3. Cada dia ela percorreu aqui 4 quilômetros. Então, está falando que tem que aumentar 1 quilômetro em cada dia. Então, aqui eu vou colocar mais 1 quilômetro, mais 1 quilômetro, mais 1 quilômetro, ok? Que vai ser igual 4 mais 1, 5 quilômetros por dia. Ficou 5 quilômetros por dia. Depois, para saber o total, é só somar. 5 mais 5 mais 5, que é igual... Vou deixar essa para vocês fazerem, que tá muito fácil. Ok, turma?